Pedro acordou sobressaltado com o som de um soco na porta da frente, o coração acelerado como se estivesse prestes a explodir. Era meia-noite em Lisboa, e o grito de seu pai ecoava pela casa antiga no bairro Alto: Pedro, abre essa porta agora. Eu sei o que você fez. Ele se levantou, trêmulo, sabendo que o segredo que guardava há meses havia sido revelado, e o mundo que conhecia estava prestes a desabar. Tudo começou 6 meses antes, numa tarde quente de verão no Algarve, onde Pedro e Luís, amigos inseparáveis desde a universidade, passavam férias na casa de praia da família de Luís. Pedro, um arquiteto de 28 anos, sempre soubera de sua orientação sexual, mas a mantinha escondida atrás de uma fachada de heterossexualidade impecável, temendo o julgamento da sociedade conservadora portuguesa, acima de tudo, a rejeição de sua família católica devota. Luís, por outro lado, era o protótipo do homem estranho, engenheiro bem-sucedido, noivo de uma bela mulher chamada Sofia, e sempre rodeado de amigos em festas regadas a vinho do Porto. Naquela tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, os dois estavam sozinhos na varanda, bebendo cerveja e conversando sobre a vida. Luís parecia inquieto, seus olhos castanhos desviando para o mar como se procurassem respostas nas ondas. Pedro, há algo que preciso te contar, disse ele de repente, a voz baixa e hesitante. Pedro sentiu um frio na espinha. Ele conhecia Luís há 10 anos, e nunca o vira assim vulnerável. Eu não sou quem você pensa. Eu gosto de homens. Sempre gostei, mas escondi isso de todo mundo, inclusive de Sofia. O choque foi como um balde de água gelada. Pedro, que secretamente nutria sentimentos por Luís desde os tempos da faculdade, sentiu uma mistura de euforia e terror. Ele próprio lutava diariamente com sua identidade, participando de missas aos domingos para agradar os pais, enquanto à noite navegava por aplicativos de encontro gay em modo anónimo. Luís, você tem certeza? E Sofia? Vocês vão se casar em 3 meses, exclamou Pedro, tentando processar a informação. Luís assentiu, lágrimas nos olhos. Eu não aguento mais fingir. Mas se alguém souber, minha família me deserdará. Meu pai é um homem tradicional, daqueles que ainda falam de valores familiares, como se fossem lei divina. A conversa se estendeu pela noite, e pela primeira vez, Pedro se abriu também. Contou sobre suas noites solitárias, sobre o medo de ser descoberto no trabalho, onde colegas faziam piadas homofóbicas casuais durante o almoço. Luís ouviu, e algo mudou entre eles. Um toque acidental na mão se transformou em um abraço, e o abraço em um beijo hesitante, mas carregado de anos de desejo reprimido. Foi o início de um relacionamento secreto, cheio de promessas sussurradas e encontros furtivos em hotéis baratos de Lisboa. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, o casamento gay era legal desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos familiares e profissionais. Pedro via isso todos os dias, vizinhos fofocando sobre o vizinho afeminado, ou seu chefe comentando que homens de verdade não choram. Ele se sentia dividido, como se vivesse 2 vidas, uma pública, de filho obediente e profissional dedicado, outra privada, de amante apaixonado por seu melhor amigo. Semanas após o beijo no Algarve, Luís terminou o noivado com Sofia. Ela chorou, gritou, acusou de traição. Você me usou como disfarce, berrou ela, jogando o anel de noivado no chão. Luís, consumido pela culpa, confessou tudo a Pedro naquela noite. Eu a machuquei, Pedro. Mas eu não podia continuar mentindo. Agora, o que faço com minha família? Eles esperam netos, uma vida normal. Pedro o consolou, mas internamente questionava suas próprias escolhas. Ele ainda não havia contado aos pais, e o peso da omissão crescia a cada dia. Os encontros se intensificaram. Eles se viam em parques escondidos do Tejo, ou em apartamentos alugados por horas. Cada momento era uma mistura de paixão e paranoia. Pedro começou a notar mudanças em si mesmo. Ele se tornava mais assertivo no trabalho, defendendo colegas contra comentários discriminatórios, mas isso atraía olhares desconfiados. Você está diferente, Pedro. Mais sensível, disse seu pai uma vez durante o jantar familiar, com um tom de desaprovação que cortava como uma faca. Luís, por sua vez, enfrentava pressões no emprego. Como engenheiro em uma empresa conservadora, rumores sobre sua orientação poderiam custar promoções ou até o cargo. Ele começou a faltar ao trabalho, alegando doenças, mas na verdade passava dias trancado em casa, lutando contra a depressão. Eu traí Sofia, traí minha família. Sou um monstro? Perguntou a Pedro em uma ligação chorosa. Pedro negou, mas no fundo se perguntava se o amor deles valia tanto sofrimento. O conflito interno de Pedro se aprofundava. Ele amava Luís, mas via o custo, noites insones, ansiedade constante, o medo de ser exposto.
Em uma terapia secreta, o psicólogo questionou: você está vivendo para si ou para os outros? Pedro não soube responder. Ele se lembrava da infância, quando via o pai criticar gays na TV, dizendo: isso é contra Deus. Agora, ele era isso. Um dia, Luís propôs: vamos fugir juntos. Para o Porto, ou até para o Brasil, começar de novo. Pedro hesitou. Fugir significava abandonar sua carreira, sua família. E se nos arrependermos? E se isso for só uma fase para você? Rebateu. A discussão terminou em lágrimas, mas fortaleceu o laço deles, ou assim pensavam. Enquanto isso, Sofia, magoada, começou a espalhar rumores. Ela ligou para a mãe de Luís, contando uma versão distorcida: ele me trocou por outro homem. A mãe de Luís, uma senhora devota, sofreu um colapso. Meu filho não é assim. Deve ser influência de amigos ruins, gritou ela ao telefone. Luís foi chamado para uma reunião familiar, onde o pai o confrontou: se for verdade, você não é mais meu filho. Pedro, ao saber, sentiu o chão se abrir. Ele era o amigo ruim. O peso da culpa o consumia. Ele decidiu confrontar sua própria família, mas adiou, temendo o pior. Em vez disso, mergulhou no trabalho, projetando edifícios sustentáveis em Lisboa, usando a arquitetura como escape. Mas o segredo não duraria. Uma foto deles juntos, tirada por um amigo em comum durante uma viagem discreta a Sintra, vazou nas redes sociais. Comentários homofóbicos inundaram: que nojo, traidores. Pedro deletou sua conta, mas o dano estava feito. O telefone de Pedro tocou incessantemente na manhã seguinte ao vazamento da foto. Era sua irmã, Maria, a voz trêmula: Pedro, o que é isso que estão dizendo no Facebook? Você e Luís. Juntos. Ele congelou, o estômago revirando. Não é nada, Maria. Só boatos, mentiu, mas sabia que a mentira não duraria. Luís, do outro lado da cidade, enfrentava o mesmo inferno. Seu chefe o chamou para uma reunião, urgente. Naquela tarde, Luís chegou ao apartamento de Pedro, o rosto pálido. Meu pai me deserdou. Disse que prefere me ver morto a gay. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Pedro o abraçou, mas internamente se debatia: valia a pena persistir nesse amor se causava tanta dor? Nós podemos lutar juntos, disse Pedro, tentando soar convicto. Mas Luís balançou a cabeça. E se eu tiver errado? E se eu puder mudar? Essa dúvida abriu uma ferida. Pedro, que havia aceitado sua sexualidade após anos de luta interna, sentiu-se traído. Mudar? Você acha que isso é escolha? Eu passei anos me odiando por causa de gente como seu pai. A briga escalou, vozes altas e quando pelo prédio antigo. Vizinhos bateram na parede, mas eles ignoraram. No fim, Luís saiu batendo a porta, deixando Pedro sozinho com seus demónios. Dias se passaram em silêncio. Pedro mergulhou no trabalho, mas sua concentração falhava. Ele via preconceito em todo lugar, no metrô, onde casais héteros se beijavam livremente enquanto ele mal podia segurar a mão de Luís em público, na igreja, onde o padre pregava sobre família tradicional. Ele questionava Deus, por que criar alguém assim para depois condená-lo? Luís, isolado, procurou ajuda em um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes: homens expulsos de casa, empregos perdidos. Uma noite, ele ligou para Pedro: eu não vou mudar. Mas preciso de tempo. Pedro concordou, mas o hiato os torturava. Ele começou a sonhar com cenários alternativos: e se nunca tivessem se beijado? E se Luís casasse com Sofia? Sofia, por sua vez, não desistia. Ela confrontou Pedro em um café no Chiado. Você destruiu minha vida. Luís era meu, e você o roubou. Pedro negou: ele nunca foi seu de verdade. Ele mentia para si mesmo. Sofia riu amargamente. E você? Vive mentindo para sua família. Hipócrita. As palavras acertaram em cheio. Pedro saiu dali abalado, questionando sua integridade. Ele decidiu contar aos pais. Marcou um jantar em casa, no bairro de Alfama, com fado ao fundo nas ruas. Mãe, pai, eu sou gay. E estou com Luís. O silêncio foi ensurdecedor. Sua mãe chorou: o que fizemos de errado? Seu pai, vermelho de raiva, levantou-se: saia daqui. Não quero um filho assim. Pedro saiu, as pernas fracas, o coração partido. Agora sem família, ele se jogou nos braços de Luís. Eles se reconciliaram em uma viagem para o Douro, vinhedos ao redor como testemunhas silenciosas. Vamos construir nossa vida, disse Luís.
Mas o idílio durou pouco. De volta a Lisboa, Luís perdeu o emprego. Razões econômicas, disseram, mas ele sabia a verdade, preconceito velado. Pedro o apoiou financeiramente, mas o desequilíbrio gerou tensão. Eu me sinto um fardo, confessou Luís. Pedro negou, mas internamente temia que o amor se transformasse em obrigação. Eles participaram de protestos pela igualdade, marchando na Pride de Lisboa, máscaras cobrindo rostos por medo de reconhecimento. Ali, viram esperança, casais gays de mãos dadas, famílias apoiadoras. Mas também viram ódio, contra manifestantes gritando insultos. Um incidente marcou, durante a marcha, um homem cuspiu em Luís. Aberração. Luís revidou com um soco, e a briga escalou. Pedro os separou, mas Luís acabou na delegacia. Isso é o que nos espera? Perguntou ele depois, machucado. Pedro não soube responder. Enquanto isso, a família de Pedro tentava contato. Maria ligou, pai está arrependido, mas orgulhoso demais para admitir. Pedro hesitou. Perdoar significava voltar ao armário. Ele recusou, escolhendo a autenticidade. Luís enfrentou sua própria família novamente. Sua mãe, após semanas de silêncio, apareceu. Eu te amo, filho. Mas preciso de tempo para entender. Foi um vislumbre de esperança, mas o pai permaneceu irredutível. O relacionamento deles se fortalecia na adversidade, mas as cicatrizes acumulavam. Pedro começou a escrever um diário, registrando pensamentos. O amor é liberdade ou prisão. Luís leu e chorou. É as duas coisas. Um novo conflito surgiu quando um amigo em comum, Tiago, descobriu tudo e ameaçou contar no trabalho de Pedro. Vocês são uma vergonha, disse Tiago, um católico fervoroso. Pedro confrontou. Vergonha é odiar sem razão. Tiago recuou, mas o medo permaneceu. Eles decidiram morar juntos, em um pequeno apartamento na Baixa. Era um passo ousado, mas necessário. Vizinhos olhavam torto, mas eles ignoravam. Pela primeira vez, sentiam-se livres, mesmo que o preço fosse alto. A vida em conjunto trouxe novos desafios. Pedro e Luís acordavam cedo, preparando café na cozinha apertada, mas as discussões sobre finanças e futuro eram constantes. Luís, desempregado, se inscrevia em vagas, mas entrevistas terminavam com olhares julgadores ao mencionarem sua orientação. Eles veem meu currículo perfeito, mas depois pesquisam meu nome online, desabafava. Pedro, promovido no escritório de arquitetura, enfrentava boicote sutil de colegas. Projetos seus eram questionados mais que os outros. É paranoia? Perguntava a si mesmo. Não, era real. Um e-mail anónimo circulou, chamando-o de arquiteto arco-íris. Ele reportou ao RH, mas nada mudou. A pressão social se intensificava. Em uma festa de família distante, Pedro foi convidado, mas sem Luís. Venha sozinho, para não constranger, disse a tia. Ele recusou, isolando-se mais. Luís sugeriu terapia de casal. Precisamos nos fortalecer. Nas sessões, desenterraram mágoas. Luís culpava Pedro por pressioná-lo a se assumir. Pedro via Luís como indeciso. Mas o amor persistia. Noites de conversas profundas, caminhadas pelo castelo de São Jorge, onde juravam lealdade. Nós contra o mundo, diziam. Um turning point veio quando Sofia reapareceu, grávida. É seu, Luís. Antes de terminar. O choque foi devastador. Luís negou. Fizemos testes, não pode ser. Mas Sofia insistiu, mostrando exames. Você vai abandonar seu filho por ele. Luís entrou em crise. Eu tenho que assumir responsabilidade. Pedro sentiu o chão sumir, e nós? Você vai voltar para ela. A briga foi feroz. Luís saiu, passando a noite fora. Pedro chorou sozinho, questionando tudo. Era o amor uma ilusão? No dia seguinte, Luís voltou. O filho não é meu. Sofia mentiu para me reconquistar. Alívio misturado a raiva. Eles confrontaram Sofia juntos. Ela admitiu, chorando, eu o amo ainda. Luís a perdoou, mas cortou contato. Esse episódio os uniu mais, mas deixou sequelas. Luís começou a beber mais, escapando da realidade. Pedro o confrontou, você está se destruindo. Luís rebateu, e você? Vive no trabalho para não encarar a família. Pedro decidiu reconectar com os pais. Ligou para a mãe, podemos conversar. Ela aceitou, marcando um almoço em um restaurante no Rossio. Lá, lágrimas fluíram. Eu te amo, filho. Mas o pai? Ele precisa de tempo. Pedro contou sobre Luís. Ele é bom, mãe. Me faz feliz.
Ela assentiu, hesitante: Deus ama todos, mas a sociedade. O pai não veio, mas mandou uma mensagem: pense no que está fazendo. Era um progresso mínimo. Enquanto isso, Luís encontrou um emprego em uma startup progressista. Eles não ligam para minha vida pessoal. Celebraram com vinho alentejano, sonhando com casamento. Mas a sociedade golpeava novamente. Um artigo no jornal sobre aumento de divórcios por confusões sexuais citava casos como o deles, anonimamente. Amigos viraram as costas. Pedro perdeu um cliente importante: não queremos controvérsias. Eles participaram de um fórum LGBT, compartilhando histórias. Ouviram de outros, casais adotando, famílias se reconciliando. Inspirados, planejam o futuro. Porém, uma traição veio de dentro. Maria, irmã de Pedro, acidentalmente contou ao pai sobre o apartamento compartilhado. O pai apareceu furioso: você está vivendo em pecado. Luís interveio: Senhor, respeite seu filho. O pai saiu, mas prometeu: isso não acaba aqui. Pedro desabou: porque não podemos ser felizes. Luís o ergueu: porque estamos mudando o mundo, um dia de cada vez. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Pedro e Luís se casaram em uma cerimônia discreta na Câmara Municipal de Lisboa, com poucos amigos. Eu te amo, sussurrou Luís no altar. Pedro sorriu, mas o vazio da ausência familiar doía. A notícia vazou, e o pai de Luís cortou todo contato. Você escolheu o erro, escreveu em uma carta. Luís queimou-a, mas as palavras queimavam por dentro. No trabalho, Pedro enfrentou discriminação aberta. Um colega o sabotou em um projeto, culpando distrações pessoais. Ele lutou, provando seu valor, e ganhou. Mas o stress cobrava: insônia, ansiedade. Luís prosperava na nova empresa, mas via preconceito sutil em reuniões. Eles me tratam como o gay do time. Decidiu se engajar em ativismo, organizando workshops sobre diversidade. Juntos, fundaram um grupo de apoio para jovens LGBT em bairros periféricos de Lisboa. Histórias de adolescentes expulsos de casa os motivavam, mas também esgotavam. Somos privilegiados, refletia Pedro. Temos um ao outro. Um conflito ético surgiu quando Luís recebeu uma oferta de emprego no estrangeiro, em Berlim. Mais aceitação lá, disse. Pedro hesitou. E minha carreira? Minha família? A discussão revelou fissuras. Luís queria escapar, Pedro, confrontar. Eles optaram por ficar, mas o ressentimento cresceu. Luís começou a sair sozinho, encontrando amigos em bares gays. Pedro, ciumento, acusou: você está me traindo. Luís negou: só preciso de espaço. A crise culminou em uma noite chuvosa. Luís confessou: encontrei um cara, mas não fiz nada. Só conversei. Pedro explodiu: depois de tudo que sacrificamos. Luís chorou: estou perdido, Pedro. O peso é demais. Eles se separaram temporariamente. Pedro voltou para a casa dos pais, que o receberam com condições, sem falar dele. Ele aceitou, mas se sentia vazio. Luís ficou no apartamento, bebendo sozinho. Dias viraram semanas. Pedro refletia: suas escolhas foram egoístas. Luís ligou: eu errei. Volte. Pedro voltou, mas com condições: terapia, honestidade. Eles reconstruíram, devagar. A família de Pedro amoleceu. O pai o visitou: awkward, eu não entendo, mas você é meu filho. Luís reconectou com a mãe, que veio ao jantar. Mas a sociedade não perdoava facilmente. Um ataque homofóbico em uma rua escura, insultos, empurrões. Luís quebrou o braço. No hospital, Pedro jurou: vamos lutar. Recuperados, engajaram-se mais. Luís escreveu um livro sobre sua jornada, anônimo. Pedro projetou um centro comunitário LGBT. O clímax veio quando Sofia reapareceu, casada e feliz. Perdoo vocês. Fui parte do problema. A reconciliação curou feridas. Com o tempo, Pedro e Luís encontraram equilíbrio. Adotaram um cachorro, símbolo de família. Viagens pelo país, Porto, Madeira, fortalecendo o laço. Mas cicatrizes permaneciam. Pedro sonhava com o pai dizendo orgulho, acordava chorando. Luís lutava contra a depressão recorrente. Em uma conferência LGBT em Coimbra, compartilharam sua história. Aplausos, mas também críticas: vocês traíram entes queridos. Pedro rebateu: traição é viver mentira. A vida seguiu, promoções, amigos verdadeiros. Família de Pedro aceitou Luís em um Natal tenso.
Bem-vindo, disse o pai, apertando a mão. Luís recebeu a herança da mãe, ignorando o pai. Dinheiro não compra aceitação. Eles consideraram a adoção, mas hesitaram. Estamos prontos para mais luta. Anos depois, em uma varanda no Algarve, como no início, refletiam. Valeu a pena? Perguntou Luís. Pedro assentiu, sim, porque somos livres. Mas a dúvida pairava. Em uma sociedade em mudança, mas ainda dividida, suas escolhas foram certas. Foi correto priorizar o amor próprio sobre as expectativas familiares, mesmo que isso cause dor irreparável.